Pessoal, para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva no canal e curta os vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá! Olá, boa noite. Boa noite. Donald Trump afirma que assinou um acordo de cessar fogo com o Irã. Israel fala em manter tropas no Líbano pelo tempo que for necessário. O Reino Unido proíbe que menores de 16 anos usem as redes sociais. Um acidente de ônibus mata jogadores de um time de basquete no Ceará. Na Copa do Mundo deu zebra. A estreante Cabo Verde empata com a favorita Espanha. O Uruguai empata com a Arábia Saudita. Bélgica e Egito também ficam no empate 1-1. E a seleção brasileira vive a expectativa de mudanças para o jogo contra o Haiti. Um dos pontos a melhorar é a defesa. A seleção levou pelo menos um gol nos últimos 6 jogos. Haiti e Brasil voltam a se enfrentar 22 anos depois de um jogo marcante. Jornal Nacional está começando. Pessoal, o canal não é monetizado. Peço sua colaboração para comprar um computador potente e entregar mais conteúdos a vocês. O Pix está no QCode e CPF. O presidente dos Estados Unidos afirmou que assinou o acordo de trégua que pode pôr fim à guerra no Irã. Donald Trump desembarcou hoje na cúpula do G7, o grupo das 7 democracias mais ricas do mundo. O presidente americano chegou a Evian, na França, com uma solução para parar o conflito que ele mesmo começou. Ao lado do anfitrião, Donald Trump afirmou que o acordo anunciado ontem já está assinado. A assinatura foi eletrônica. O principal negociador iraniano, o presidente do parlamento, Mohammad Ghalibaf, também assinou. Trump disse ainda que, como parte do acordo, navios já começaram a atravessar o Estreito de Hormuz, por onde, antes da guerra, passava 1/5 do petróleo vendido no mundo. Segundo o presidente americano, até sexta-feira, a passagem estará totalmente reaberta. Já Emmanuel Macron afirmou que países europeus podem enviar uma frota para retirar minas marítimas e monitorar a reabertura do estreito. Até quarta-feira, as discussões do G7 vão ser realizadas aqui, neste hotel, em Evian. Além dos eventos oficiais, os líderes ainda aproveitam a oportunidade para importantes reuniões bilaterais. O Brasil é um dos países convidados do G7. O presidente Lula teve uma reunião hoje com Macron. Por enquanto, não há reunião marcada entre Lula e Trump sobre a ameaça de novas tarifas contra o Brasil. Outro tema importante para o país é o veto da União Europeia à carne brasileira. Eu perguntei ao presidente do Conselho Europeu, o português Antônio Costa, sobre a expectativa para uma reunião amanhã. Nós com o Brasil fizemos, no quadro do Mercosul, um grande acordo este ano, que está agora a ser ratificado, que entrou já em pleno vigor. Obviamente há normas sanitárias que têm que ser cumpridas, mas a Comissão Europeia está em diálogo com o Brasil. Mas no horizonte do G7, a preocupação mais urgente é saber se o acordo com o Irã vai mesmo levar ao fim da guerra. Depois de tantas negociações fracassadas, os líderes celebraram com cautela. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que o acordo entre Irã e Estados Unidos não vai impedir que Israel se proteja das ameaças do Hezbollah. O vice-presidente J.D. Vance disse que o texto completo será divulgado esta semana. Pelo que já se sabe, o Irã se comprometeu a manter o Estreito de Hormuz aberto e a não desenvolver armas nucleares. Mas tanto nos bastidores quanto diante das câmeras, há contradições sobre os termos do acordo. O primeiro-ministro de Israel disse hoje que a luta não acabou. Temos que continuar de guarda para nos defender como for necessário, afirmou Benjamin Netanyahu. O premier disse que vai manter militares dentro do Líbano para proteger Israel do Hezbollah, o grupo extremista apoiado pelo Irã. Netanyahu disse ainda que o acordo com o Irã é de Donald Trump e que nem sempre concorda com o presidente americano. O Irã afirmou que o cessar-fogo de 60 dias inclui uma trégua na ofensiva israelense no Líbano,
Mas um alto funcionário da Casa Branca afirmou que se o Irã não controlar o Hezbollah, Israel terá o direito de se defender. Hoje, os dois lados do conflito no Líbano voltaram a trocar ataques. Já o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o texto negociado com os americanos é uma etapa importante, mas ainda não é o acordo final. Durante os próximos 2 meses, diplomatas americanos e iranianos vão discutir o futuro do programa nuclear do Irã. Ainda não está claro que mecanismos vão fiscalizar o Irã para impedir o país de fabricar armas nucleares. O governo americano disse que fará gestos de boa vontade, como liberar fundos iranianos congelados no exterior e suspender sanções. Na sexta-feira, haverá uma cerimônia oficial de assinatura do acordo na Suíça. Trump não confirmou se vai participar. Por enquanto, ele será representado pelo vice J.D. Vance. Investidores no mercado financeiro reagiram ao cessar-fogo. O preço do barril do petróleo caiu quase 5%. O dia começou otimista por aqui, com bolsa subindo, dólar caindo, mas à tarde tudo mudou. O Ibovespa disparou na abertura do pregão. Depois a tendência se inverteu. A queda de 0,42% destoou do bom desempenho das bolsas estrangeiras. A de Tóquio fechou em alta de quase 5%. O dólar subiu ao longo do dia e fechou em R$ 5,06. Essa reviravolta no roteiro foi provocada por um personagem fundamental do mercado brasileiro: o petróleo. A expectativa de que os navios voltem a cruzar normalmente por Hormuz fez o preço voltar para um patamar que não se via desde o início da guerra: $83 o barril. As ações das nossas petrolíferas desabaram. O petróleo caindo, ele traz um alívio inflacionário, né? Então, cadeia logística, transportes, isso é muito bom. Só que do lado que fez com que Bolsa virasse o jogo hoje na contramão, Petrobras, acompanhando o petróleo, jogou todo o índice para baixo. Os economistas dizem que é um momento de reavaliação. Se no início do ano o capital estrangeiro fez a nossa Bolsa bater recordes, agora migrou fortemente para as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Os analistas concordam num ponto: o mundo mudou durante a guerra. E alguns impactos ainda serão sentidos por bastante tempo. O estrago está feito quando a gente olha a questão inflacionária, principalmente as expectativas de inflação. É bom o que aconteceu, é bom que, se for verdade, que acabe a guerra, que restabeleça o preço do petróleo, mas para o Brasil a gente estava se beneficiando justamente do petróleo mais em alta, quando se trata de mercado acionário, câmbio e também bolsa. Isso daí a gente deve ter ainda alguma volatilidade, mas as notícias vão ser dúbias para o Brasil, sempre. Um bombardeio russo atingiu e incendiou um dos símbolos da capital da Ucrânia. A Catedral e o Mosteiro de Kiev, construído há quase 1000 anos, são patrimônio da humanidade da Unesco. O fogo destruiu parte do telhado. O interior sofreu poucos danos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque foi um dos maiores crimes da Rússia contra a cultura cristã. Vamos agora a Nova York com as notícias da Copa do Mundo. Oi, Renata. Boa noite. Olá, Trali. Boa noite para você, boa noite a todos. Bom, depois do empate contra o Marrocos, a expectativa agora é de mudanças na seleção contra o Haiti. O Felipe Brizola acompanhou o primeiro treino do Brasil depois da estreia. Vamos falar com ele. Boa noite para você, Felipe. Tudo bem, Renata? Boa noite. A seleção brasileira treinou há pouco aqui em Nova Jersey. Os jogadores agora descansam no hotel. E nesta terça-feira vai ser um treino mais cedo, com uma novidade. Alguns familiares dos atletas vão poder participar, vão poder acompanhar o treinamento. E depois eles serão convidados a almoçar com os atletas, algo que não aconteceu ainda, nessa concentração. A CBF vai permitir isso. É uma semana importante, a seleção se prepara para enfrentar o Haiti na sexta-feira, e a gente está de olho na situação do Neymar. É que na quarta-feira vai completar um mês que ele se machucou na panturrilha direita lá pelo Santos, e também vai dar o prazo estipulado pelo Dr. Rodrigo Lasmar da recuperação dele, que seria de 3 semanas. Hoje, ele não foi a campo, mais uma vez, porém não foi o único atleta que não conseguiu treinar de forma integral, como mostra o Carlos Gil.
O cansaço cobrou do corpo do jogador que mais correu na estreia da seleção. Quase que fez Rafinha entrar em campo descalço hoje. Ele, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, os que mais apresentaram sinais de desgaste, fizeram uma atividade mais leve. Para Neymar, foi dia de mais um exame na panturrilha direita. A recuperação segue, na academia, e ainda sem bola. A crítica hay que aceptarla quando o equipo não joga bem, hay que aceptar a crítica. Isso não deve tirar nossa confiança de maneira nenhuma. Inclusive, o Mister com certeza não gostou nada daquilo que a gente fez no jogo e nós também não. Mas por meio de uma rede social, Ancelotti adotou um tom motivador. Falou em alegria e orgulho de representar o Brasil. E ressaltou que é só o começo da Copa. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Estímulo sim, mas sem esquecer da necessidade de ajustes. São 6 jogos seguidos sofrendo gols, o que não acontecia com a seleção havia 7 anos. A jogada do gol do Marrocos mostra como todos os setores da equipe tiveram alguma falha. Tudo começou no ataque brasileiro. Uma bola perdida por Lucas Paquetá, que a seleção não conseguiu recuperar. A liberdade dada a Brahim Dias no meio de campo. E a infiltração de Saibari entre os 2 zagueiros para finalizar na saída de Alisson. Olha, a gente também não pode ficar se apoiando muito, né, em desculpas agora. A gente tem que buscar mais soluções, né, do que ficar olhando para trás. Podemos pensar que a equipe está perfeita no primeiro jogo. Tomamos esse resultado, que não é malo, e vamos a lutar, a pelear o próximo jogo. A Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo. Paulo Nunes aqui do meu lado, sempre um prazer ter você aqui no JN com a gente. Paulo, será que vem mudanças na seleção para o jogo contra o Haiti? Quero saber qual é a tua expectativa. Boa noite, Renata, Tralli, boa noite, Brasil. Tem que haver mudanças, né? A equipe mostrou nesse jogo que tem muitas dificuldades em todos os setores. Setor defensivo, provavelmente para mim o Danilo vai jogar, porque entrou bem no segundo tempo. Você tem no meio campo o Danilo Santos pedindo passagem há muito tempo já. O Brasil errou muitos passes no meio campo e o Danilo tem um passe mais qualificado. E na frente, a gente não pode esquecer do Endrick. O Endrick é um jogador que modifica qualquer jeito de jogar da seleção brasileira. Tem estrela, está buscando o seu espaço há muito tempo e eu acredito muito que o Ancelotti, nesse jogo, vai utilizá-lo, Renata. Obrigada, Paulo. O Haiti guarda lembranças de um jogo especial contra a seleção brasileira. Vamos ver. Deveriam ser dias de pura tranquilidade. O Brasil tem pela frente uma das seleções mais fracas da Copa, o penúltimo no ranking da FIFA entre os participantes. Em colapso, o mais pobre do nosso continente. Atualmente, é dominado por gangues criminosas que vivem em guerra entre si. As forças de segurança oficiais praticamente não existem. Dos 26 convocados, só um joga lá, e a maioria nem nasceu no país. A seleção é uma equipe de filhos e netos de haitianos. Mesmo assim, carregam o orgulho nacional e compartilham um outro sentimento, a gratidão pelo Brasil, graças a um gesto inesquecível. No dia 19 de agosto de 2004, a seleção brasileira, então campeã do mundo, desembarcou no Haiti para o chamado Jogo da Paz. Lembro de tudo, de tanque, né, pro estádio. Chegando lá, todos nós tivemos noção, né, que aquilo não era só futebol, era muita coisa envolvida. E foi lindo. 1 milhão de haitianos escoltaram a seleção do aeroporto até o estádio da capital, Porto Príncipe. Sorrindo e chorando ao mesmo tempo, né? O que é uma coisa mais pura que isso. Roger Flores marcou 2 vezes naquela vitória por 6-0, que teve 3 golaços de Ronaldinho Gaúcho. Durante o jogo foi muito bom para mim, né? Saíram gols lindos, jogadas maravilhosas. Uma experiência, né, maravilhosa, marcante, coisa que jamais eu vou esquecer. No próximo encontro, a generosidade vai estar só na memória. 22 anos depois, o Haiti quer agradecer, mostrando que estar na Copa não é nenhum favor. Daqui a pouco eu volto com um empate surpreendente de Cabo Verde com a favorita Espanha. No Ceará, um acidente de ônibus mata atletas de um time de basquete.
Um acidente com um ônibus que levava um time de basquete deixou 7 mortos e mais de 30 feridos no Ceará. O acidente ocorreu por volta das 3 da madrugada nesse trecho da CE 187, uma rodovia estadual em Tauá. O ônibus da empresa ADJ Transportes levava 46 passageiros, jovens atletas e integrantes da comissão técnica de um time de basquete de Juazeiro do Norte. Eles voltavam de um campeonato em Sobral, onde o time tinha conquistado o título da categoria Sub-19. Horas antes da tragédia. O acidente foi nesse trecho da rodovia, uma reta. Segundo os bombeiros, o ônibus saiu da pista, tombou no desnível e ele deslizou por alguns metros. Os passageiros que ocupavam as poltronas da janela do lado esquerdo sofreram o maior impacto. 7 morreram na hora. 6 eram jogadores e tinham entre 15 e 18 anos. O Matheus tinha completado 15 anos na semana passada. Foram 15 anos que Deus me deu de presente, mas que chegou o dia, né? E a gente só tem a lamentar. 31 passageiros seguiram para hospitais da região. 3 permanecem internados. O motorista Leandro da Silva teve ferimentos leves, prestou depoimento e foi liberado. Ele disse que tentou desviar de um animal que entrou na pista, atingiu um buraco de escoamento de água e perdeu o controle do ônibus. No Rio, investigadores recolheram peças dos helicópteros que bateram no ar nesse domingo. O corpo do produtor musical Lucas Frota foi cremado hoje no Rio. Ele é uma das 6 vítimas do choque entre 2 helicópteros ontem na zona sudoeste da cidade. O meu sobrinho é uma pessoa maravilhosa, a família está destroçada. Apenas um dos mortos ainda não teve a identidade oficialmente confirmada. Durante o dia, o CENIPA, que investiga as causas da tragédia, recolheu peças dos 2 helicópteros para a perícia. O acidente foi ontem de manhã, pouco antes das 9 horas. Uma câmera de segurança registrou o momento em que as aeronaves batem no ar. Nesta outra imagem, uma delas já aparece caindo. A Polícia Civil também investiga o acidente. O delegado responsável pelo caso já ouviu os donos dos helicópteros. Agora ele tenta descobrir se as torres de controle de aeroportos do Rio registraram algum diálogo entre os 2 pilotos. A polícia confirma que a documentação dos 2 helicópteros e dos pilotos estava regular. O delegado também investiga se o transponder das 2 aeronaves estava ligado. O equipamento fornece dados como altitude, velocidade e identificação. E espera o envio dos planos de voo que determinam a rota que cada helicóptero deveria seguir. No céu, tem vias que têm que ser respeitadas. É como se fossem ruas, ou equivalente a ruas, no chão. Se uma das aeronaves não estiver no trajeto devido, na rua devida, é como se fosse um avanço de sinal para o equipamento que estiver transgredindo aquela norma de aviação, vindo a causar um acidente. Que tragédia, né? Vamos agora aqui conversar com a Eliana Marques, entender como é que fica essa semana, a previsão, ela está de volta. Eliana, pelo visto, em boa parte do país, temperaturas vão continuar bem baixas, né? Boa noite. Boa noite, Trali. No Centro-Sul, sim. E boa noite para você. Esta será mais uma semana bem fria mesmo. Amanhã tem previsão de geada em toda esta área clara e na Serra Catarinense pode fazer 3 graus negativos. Em Porto Alegre, mínima de 5 graus, em Curitiba, 9, em Florianópolis, 11, em São Paulo, 14. E à tarde, máximas de 16 a 19 graus. Nada de calor também em Campo Grande e Belo Horizonte, com 22 e 23 graus. Cuiabá, Teresina e Palmas devem ser as capitais mais quentes no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte. Faz sol o dia todo, onde o mapa está amarelo, e nas cores em verde e azul tem possibilidade de chover. Pancadas um pouco mais fortes de BH ao sul de Minas Gerais e no litoral de São Paulo. Já no Rio de Janeiro, há risco de temporal e faz frio também, máxima de 23 graus. Renata. Obrigada, Eliana. Eu estou de volta com as notícias da Copa. Hoje, Bélgica e Egito empataram pelo Grupo G. Sonhar com um feito inédito na estreia contra a Bélgica. A primeira vitória em Copas do Mundo. A torcida egípcia acreditou
Mas mais famosos da Bélgica agora são mais veteranos, como o Kevin De Bruyne. No banco de reservas do estádio de Seattle estava o maior artilheiro da história da seleção da Bélgica, Romelu Lukaku. E um atacante como ele pode mexer com o jogo logo na primeira bola. Esta é a 4ª Copa do Mundo do Egito e a 4ª também de Lukaku, aos 33 anos. O técnico Rudi Garcia elogiou a participação de Lukaku e disse que conquistar pelo menos um ponto foi importante para esse início de competição. A primeira vitória ainda não veio, mas o Egito já viu o que a torcida promete fazer quando essa hora chegar. A Suécia começou a Copa do Mundo com uma goleada. Em Monterrey, no México, o volante Ayari fez 1-0 para a Suécia no grupo F. Alexander Isak ampliou. O zagueiro Rekik diminuiu para a Tunísia. Viktor Gyökeres tocou na saída do goleiro, 3-1. Svanberg fez o 4º com confirmação do VAR. E na primeira partida de Cabo Verde numa Copa do Mundo, a seleção segurou o empate contra a Espanha, uma das favoritas. Foram 7 defesas para garantir o empate em 0-0. Na capital, Cidade da Praia, uma multidão foi às ruas para comemorar o primeiro ponto da seleção na história das Copas. Teve até carreata e muita dança. A seguir, a França de Mbappé estreia contra o Senegal. O Reino Unido proíbe o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A Procuradoria-Geral da República informou ao ministro do Supremo, André Mendonça, que rejeitou a segunda proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. A PGR afirmou que o dono do Banco Master não apresentou elementos novos em relação ao que os investigadores já tinham descoberto. Esse foi o mesmo entendimento da Polícia Federal. Daniel Vorcaro está preso na Superintendência da PF em Brasília desde março. As investigações revelaram fraudes e um rombo de mais de 40 bilhões de reais. O governo do Reino Unido anunciou que vai proibir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais a partir do ano que vem. O governo britânico se inspirou na Austrália, o primeiro país a proibir o acesso dos adolescentes às redes sociais. A partir do ano que vem, britânicos menores de 16 anos também não vão poder usar plataformas como TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook e X. O Reino Unido ainda foi além. Vai proibir os menores de 16 anos de fazerem transmissões ao vivo e se comunicarem com estranhos em plataformas de jogos online. E estuda impedir que jovens de 16 a 18 anos usem redes sociais à noite. Aplicativos de mensagens como o WhatsApp não foram incluídos na proibição. Para definir as novas regras, o governo britânico fez uma consulta pública que recebeu mais de 116 mil respostas. 9 entre 10 pais defenderam a idade mínima de 16 anos para entrar nas redes sociais. O primeiro-ministro Keir Starmer disse que a medida não é contra a liberdade de expressão, e sim uma forma de proteger as gerações futuras. Também afirmou que as plataformas serão responsabilizadas se crianças e jovens contornarem as proibições. A Meta, dona do Facebook e do Instagram, afirmou que proibir vai isolar mais os adolescentes. O YouTube disse que as crianças podem acabar buscando alternativas menos seguras. Segundo a OCDE, 25 países já adotaram ou discutem restrições ao uso de redes sociais por crianças e adolescentes. O Edgar Alencar acompanhou o empate do Uruguai com a Arábia Saudita pelo Grupo H. Boa noite, Edgar. Oi, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. Estamos aqui acompanhando a saída dos torcedores que acompanharam agora há pouco em Miami. Mais um empate nesse Grupo H. Público de 62 mil, se aproveitou de um rebote do goleiro saudita. 1-1 aqui em Miami, então, todo mundo embolado nesse Grupo H com um ponto. Na próxima rodada, a Arábia Saudita vai jogar contra a Espanha e o Uruguai
vai jogar contra Cabo Verde aqui mesmo no estádio de Miami. Partida muito movimentada, com muito calor, mas nada de chuva, viu, Renata? Até como chegou a anunciar a meteorologia. Os uruguaios que a gente vê aqui saindo até um pouco aliviados, que conseguiram o empate. Os sauditas definitivamente aliviados, que conseguiram o empate. Essa, então, é a situação no Grupo H. Todo mundo empatou, um ponto. A gente espera agora o andamento desse Grupo H na próxima rodada. Volto com você, Renata. Obrigada, Edgar. E duas seleções favoritas estreiam amanhã, hein? A Argentina enfrenta a Argélia e a França joga contra o Senegal. Nos treinos da França, basta apontar a câmera para rapidamente encontrar um bom jogador. Do capitão e camisa 10 Mbappé, um dos principais jogadores dos últimos anos, essa é uma das melhores gerações da história do futebol francês, que ainda tem Dembélé, o atual melhor do mundo pela FIFA. Com esse poderio, os franceses vão tentar chegar à final da Copa pela terceira vez consecutiva, o que só Brasil e Alemanha conseguiram alcançar. Fácil encontrar craques e, por isso, inevitável falar sobre favoritismo. Coube ao mais discreto deles, Kanté, equilibrar as expectativas. Não podemos ficar muito convencidos, embora a gente acredite no nosso potencial. Temos que tratar jogo a jogo. A França vai estrear aqui no estádio Nova York, Nova Jersey, o mesmo da final, no dia 19 de julho. O caminho dos franceses para chegar lá mais uma vez vai começar diante de uma das melhores seleções do continente africano. Senegal, do atacante Sadio Mané, as duas seleções senegaleses, e que marcou a história do futebol dos dois países. Paulo, Mbappé está com 27 anos e pode se tornar o maior artilheiro em Copas. Ele só precisa fazer 5 gols para superar o alemão Klose. Será? Renata, eu tenho certeza disso, né? Ele é obstinado, é um jogador diferenciado. Ele busca isso, né? Um jogador que tem uma qualidade incrível. A seleção francesa vai chegar até as finais da Copa do Mundo, a gente espera pela qualidade. E ainda mais ele tem no entorno dele Olise, Doué e Dembélé. Aí fica fácil, né? Quase isso, quase fácil, né? Obrigada, Paulo. Amanhã tem mais Copa do Mundo aqui na Globo. França e Senegal a partir das 3h30 da tarde, hora de Brasília. E na madrugada de terça para quarta tem Áustria e Jordânia. Trali, eu volto amanhã. Boa noite para você e boa noite a todos. Encerro aqui com o Paulo do meu lado. Pessoal, para que os principais jornais cheguem até você, preciso que você se inscreva no canal e curta os vídeos. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá!